Aleluia. As crianças de 2 até 8 anos na sala Kids. Aleluia. Amém. Quantos estão aqui pela primeira vez neste lugar? Levanta sua mão que eu quero te ver. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Olha quanta gente bonita. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Sinta-se na casa do Pai, tá? Que o Senhor possa falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Tudo aquilo que Ele tem derramado no meu coração. E nessa noite, o que Deus falou comigo, que Ele possa também alcançar o seu coração, alcançar a sua vida, alcançar a sua alma, o seu espírito, para que nós possamos sair daqui não da forma como entramos, mas melhores para o Senhor, para que nós possamos sair daqui tocados pelo Santo Espírito do Senhor. Nós sabemos que o Senhor Ele é bom, nós sabemos que o Senhor Ele é Pai, nós sabemos que o Senhor Ele nos guarda, Ele nos livra todos os dias, e que as misericórdias dEle são renovadas sobre as nossas vidas, e nós somos gratos a Ele, por isso que nós estamos aqui. Por isso que você está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que você veio porque o Espírito Santo te trouxe. Você teve o desejo no seu coração de vir adorar ao Pai juntamente com a igreja do Senhor. Quantos filhos de Deus temos aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Feche seus olhos agora. Comece a entrar. Comece a pedir a Deus para entrar num lugar onde você nunca entrou, em águas profundas, em águas que não vão só até os joelhos, que não vão até os lombos, mas que você possa mergulhar. Essa é a noite que o Senhor preparou para cada um de nós, para que nós pudéssemos entender que nós somos filhos dele. Por isso eu oro em nome de Jesus, para que a unção da paternidade, a unção de Deus, a unção de Deus Pai, a unção do Criador esteja sobre as nossas vidas neste lugar, que você possa se conectar, que não seja somente uma mensagem, mas que seja algo que vai tocar o seu coração, que vai mudar a sua história nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tudo aquilo que não for do Senhor, ó Deus, nós não desejamos neste lugar, mas tudo aquilo que o Senhor desejar fazer, nós submetemos à tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Nós temos falado sobre conquista. Quem gosta de conquistar aqui? Amém? Esse ano nós estamos profetizando o ano da, diga alto, o ano da conquista. O ano da conquista. E nós temos falado aqui sobre Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. O Adilson ministrou sobre Moisés na quinta-feira. Foi uma bênção. E todos esses homens conquistaram por obediência, por persistência, por permanecer confiante na palavra, por excelência em tudo que eles faziam para o Senhor. Eles buscavam essa excelência. Por que é o ano da conquista? Não sei. O Senhor colocou isso no nosso coração. Mas conquista pode ser tantas coisas. Conquista pode ser uma conquista de um avivamento. Por que o ano do avivamento? Porque todos os anos pode ser o ano do avivamento. Todos os anos pode ser o ano da conquista, o ano da expansão, o ano do renovo. O Senhor é que sabe. Mas nós estamos como igreja profetizando algo que isso vai mudar a nossa vida, a nossa história. Conquistar um avivamento, conquistar uma busca intensa por Jesus, não é tão simples assim. Nós precisamos falar, profetizar. Quando a igreja está unida, falando a mesma linguagem, falando as mesmas profecias, declarando um para o outro, você vai conquistar, você é um vencedor. Isso não é uma teologia coach. Quando eu falo em conquistar, você precisa abrir mão de muitas coisas, porque Deus não coloca nada no lugar aonde tem coisas. Quantos querem Jesus completo no seu coração? Então você precisa tirar algo que está impedindo a entrada dele. Isso também é conquista. Perder para ganhar é conquista. No reino dos céus, o perder é ganhar. O dar é melhor do que receber. Como a Ariquele falou das sementes, do entregar.
Quantos aqui já doaram para o Armazém do Bem? Vocês já receberam muitas vezes mais, com certeza. Com certeza. A Bíblia fala que a gente tem que olhar para aqueles que estão necessitados. A Bíblia pede para a gente olhar e estar com os necessitados, estar com aqueles que são órfãos, aqueles que precisam da nossa ajuda. E só um filho consegue entender isso. Deus nos chama nessa noite para ser filho. Talvez você já é antigo de igreja, já conhece a palavra, já conhece. Você fala assim: olha, eu já sei o que vai acontecer no culto. Nós vamos ter uma abertura de culto, vai vir o louvor, vai vir a oferta, depois vai vir a palavra, talvez alguns fazendo aniversário. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente venha com um coração de filho, um coração adorador, um coração que entrega. O filho maduro, o filho, ele entende que ele não vem para a igreja, ele não vem para este lugar para buscar a bênção do Senhor. O filho entende que ele já é abençoado. O filho entende que ele está neste lugar para poder agradecer, para ter um coração grato, para dizer: Senhor, muito obrigado porque eu comi hoje, muito obrigado porque eu estou vestido hoje, muito obrigado porque eu estou caminhando, muito obrigado porque eu tenho um trabalho, muito obrigado porque o Senhor cuida de mim, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho uma família, eu tenho uma igreja a qual eu pertenço, muito obrigado por se importar comigo. O filho, ele muda completamente a sua forma de pensar. Por que eu estou falando de filho hoje? Não é mês dos pais, não, enfim. Porque para você conquistar, você não pode ter a mentalidade de escravo, você tem que ter a mentalidade de filho. A mentalidade de escravo, ela nos leva a vir a este lugar para buscar algo, buscar uma bênção, buscar algo de Deus. A mentalidade de escravo não abriu ainda a sua mente, o seu coração, para você entender que você já é abençoado. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que todas as sortes de bênçãos já foram derramadas sobre aqueles que são filhos. Todas as sortes de bênçãos já foram derramadas das regiões celestiais para a sua vida. Agora, o filho tem um acesso, o filho maduro tem um acesso. Deus quer que a gente cresça, irmão. Nós estamos no lugar de crescimento. Nós estamos no lugar de conquista. E conquista fala de perder para ganhar. Perder aquilo que a gente acha que é nosso. Quantos aqui tem algo a perder na vida? Então você ainda não entregou para o Senhor. A pegadinha. Toda a sua vida é do Senhor. Tudo que você tem é do Senhor. A sua família, os seus negócios, sua casa, seu trabalho, tudo é do Senhor. Então você não tem nada a perder, irmão. Você só tem uma coisa a fazer: obedecer à voz de Deus. Porque tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando Satanás fala assim: eu vou tomar algo que é seu, você fala assim: você está falando com a pessoa errada, irmão. Chama até de irmão, né? É um irmão perdido. O problema é que nós damos mais vazão ao inimigo do que a própria presença de Deus nos lugares que nós estamos. Quem governa a sua vida é o seu Pai. Quem governa a sua vida é o seu Deus. Quem governa a sua vida é aquele que te criou. Satanás não pode tocar naquele que é ungido, é filho do Senhor. Satanás não pode tocar em nada se o Senhor não permitir. O Salmos 27 que nós lemos no início aqui diz para que nós não tenhamos medo. Por que Satanás trabalha em cima do medo? Nós estamos vivendo um dos tempos mais difíceis. Não sei se você passou por algo parecido, mas nós estamos vivendo em tempos difíceis. Tempos mais, dando o quê? Vai dar 2 anos de pandemia, de perturbações, de perseguições, de medo. Porque pelo medo, Satanás tenta roubar
a presença de Deus na sua vida. Pelo medo, Satanás tenta roubar aquilo que pertence ao Senhor, que está sobre o seu domínio, sobre a sua mordomia. O Senhor entregou nas tuas mãos uma família, o Senhor entregou nas tuas mãos uma empresa, o Senhor entregou nas tuas mãos negócio, o Senhor entregou nas tuas mãos coisas para você cuidar. E muitas dessas coisas o inimigo quer roubar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui entendendo que nós somos filhos. E quem tem um pai, o pai guarda, o pai cuida, o pai faz prosperar, o pai dá uma direção, e o pai, ele está na casa. Diga assim: Deus é meu pai. Escuta aqui. Eu não sei a sua história de vida, mas eu sei que o seu relacionamento, o meu relacionamento com o meu pai, o seu relacionamento com o seu pai, interfere no seu relacionamento com Deus. Eu não sei se você sabia disso, mas essa noite a gente precisa pensar, e importa que nessa noite nós tenhamos entendimento. Eu posso estar aqui te passando uma informação não vai mudar a sua vida, não vai mudar a sua história. Você pode sair daqui deste lugar da mesma forma que você entrou, ou até mesmo pior. Eu já fui em culto, falando de mim, que eu saí pior do que eu entrei, porque na verdade eu que fechei o meu coração. Não tinha a ver com o espaço, não tinha a ver com o pregador, não tinha a ver com o louvor, tinha a ver comigo. Então todas as vezes que você vai a um culto, está na presença de Deus. Ontem os jovens estavam lá no quadrado, adorando ao Senhor, tiveram experiências com o Senhor, escolheram estar na presença do Senhor, e ali não tinha quatro paredes, ali tinha um local onde estava um filho de Deus, adorando ao Senhor, e na presença do Senhor, e tocando vidas que passavam. Então nós somos a igreja do Senhor, e quando você entender que você é filho, você é filha, a história vai mudar. Eu não sei se você foi filho ou filha de um pai carrasco, de um pai que estava na casa mas era ausente, de um pai que te abandonou, de um pai que não cuidou de você, ou talvez de um pai até que te abusou. Mas eu quero te dizer uma coisa: há um Deus Pai que está nessa noite aqui para cuidar de todas as nossas feridas. Entenda uma coisa, antes de você vir a esse mundo, a Bíblia fala que você foi criado, formado. Quando a Bíblia fala formou, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quando ele fala ele formou o homem, dá a entender que ele estava tocando no homem, ele estava fazendo o homem, ele estava ali manipulando, tocando. Há um toque de Deus na nossa vida para trazer cura, há um toque de Deus para trazer uma nova perspectiva de vida, um novo olhar para quem Deus é em nossas vidas. Jesus, o Filho de Deus, ele obedeceu, e pela obediência dele, nós também podemos, eu e você, nós podemos alcançar em Cristo Jesus a herança eterna. Sabe por quê, irmãos? Porque quem é filho não trabalha mais por dinheiro, quem é filho não trabalha por recompensa. Você vai chegar aqui, como o Ministério de Louvor chega 5h30, 5h40, 5h50, chega 2 horas antes do culto, os irmãos da recepção vão estar limpando a igreja, mas todos que entenderam isso, a comunicação vai chegar antes. Todos que entenderam isso, aqueles que chegam para orar antes, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa hora. Quando nós entendermos isso como um coração de filho, nós vamos entender que nós não estamos trabalhando por uma recompensa. O escravo trabalha por uma recompensa, o escravo trabalha por um prato de comida, mas o filho trabalha para o Senhor, o filho trabalha para uma herança eterna, o filho trabalha por aquilo que está preparado para ele. Eu não sei se você aí já é maduro para receber aquilo que Deus quer te dar, mas Deus quer te abençoar. Porém, você precisa entender que para você receber algo do Senhor, você precisa amadurecer. Eu preciso amadurecer.
E o medo muitas vezes nos trava para não amadurecer. O medo muitas vezes nos trava para não conseguir evoluir, a crescer, a ir aos caminhos que o Senhor tem preparado para nós. A gente estava lá em Nova Viçosa agora, essa semana, descansando um pouquinho. E lá tem uma praça que passa um trenzinho. Aqueles trenzinhos que tem os bonequinhos, né? Que tem os bonecos, aí tem um fofão que é feio pra caramba. Eu confesso. Até a gente fica meio com medo, né? O bicho tem... E eu tava na praça ali, daqui a pouco o trenzinho apitou e a Belle, que é a minha filhinha que tava aqui com 4 anos, vai fazer 4 anos, pulou no meu colo. Ela tem medo do trenzinho. Ela pulou, me agarrou, e aí eu falei, filha, calma que o papai tá aqui. Aí eu falei, vou testar o coração dela. Ela falou assim, filha, e ela tava com medo. Eu falei, filha, você confia no papai? Ela falou assim, não. Você não confia no papai? Ela, não. O medo, ele trava o nosso entendimento. O medo que ela estava sentindo, ela não conseguia nem entender o que ela estava falando naquele momento. Porque passou alguns minutos ali, o fofão já foi embora, o trenzinho foi embora. Passou o medo, eu falei, filha, você viu o que você falou comigo? Você não confia no papai? Ela falou, confio, pai. Eu falei, depois que ele foi embora, né? Agora você confia. Deus quer te dar um coração encorajador. Deus quer te dar um coração de filho. Deus quer trocar os medos, os traumas, as rejeições, as dores do passado por um coração de filho, um coração de filha. Vamos abrir a Bíblia, senão daqui a pouco, né? Coloca aí João 1,12. Entenda uma coisa. Se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já é filho de Deus, amém? E se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, essa é a noite de você aceitá-lo, de você se tornar filho, tomar posse da herança que Deus tem para cada um de nós, tomar posse daquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Lá em João capítulo 1 versículo 12, João vai começar falando que Jesus era o verbo, a palavra era o verbo, Jesus veio em carne, se transformou em carne, era o verbo, mas aqueles que eram seus o rejeitaram. Mas no versículo 12 diz assim, mas a todos, diga todos, a salvação é para todos, a filiação é para todos, nós só precisamos nos posicionar. Mas a todos que creram nele, todos que o quê? Creram. Romanos capítulo 10 versículo 9 diz o quê? Todo aquele que crer no coração e confessa com a boca, já está salvo. Crer é no coração. Crer é mudança de vida. Crer é sair de um lugar de escravo para entrar num lugar de filho. Irmãos, você quando entender que você é filho, você nunca mais vai entrar nesse lugar querendo uma bênção de Deus, porque você já é abençoado. Um lugar chamado bênção não é um local que você vai se reunir, mas é um lugar onde você entra em Jesus. É um lugar onde está no seu coração crer que Ele é seu Pai, Ele é seu Deus, seu provedor. Olha o que ele está falando. Todos que creram nele. Alguns pregadores falam assim, mas é Deus que tem que nos aceitar. Irmãos, Ele já nos aceitou. Eu não sei qual foi seu erro, eu não sei quais são seus erros, eu não sei o que você passou, mas eu quero te dizer uma coisa: se você olhar para Ele agora, se arrepender, crer de coração, Ele te dará o direito de se tornar filho de Deus. E o filho, ele tem herança. O meu carro, eu não vou dar para o meu filho de 8 anos andar, mas é dele. Quantos estão pegando aqui? Eu não vou ser inconsequente de entregar o carro na mão do meu filho com 8 anos, mas é dele. Tem coisas que Deus está esperando a gente amadurecer para Ele entregar em nossas mãos.
porque Ele sabe, se Ele entregar certas coisas na minha mão e na sua mão, eu não sei se estaríamos aqui hoje. O filho imaturo no grego é teknon, não é isso? Teknon. É um filho imaturo, é um filho que ainda não tem responsabilidade, idade, maturidade para poder se responsabilizar por algo que o pai tem para entregá-lo. Qual é o pai que vai entregar uma empresa, um carro, uma moto na mão de um filho pequeno, um filho que ainda não tem maturidade para isso? Se nós, que somos maus, damos boas coisas para os nossos filhos, imagina Deus, que é todo poderoso, que é onisciente, onipresente, que é o Deus que cuida de cada um de nós, nos dará, né, o melhor que Ele tem para nós. Mas nós, agora eu te pergunto, o amadurecer como cristão depende de Deus ou depende de mim? Depende de Deus ou depende de você? Depende da nossa busca, uma busca intensa pelo Senhor, uma busca em jejum, oração, palavra, cultos. Irmãos, o filho imaturo, ele não tem maturidade para poder estar no meio de pessoas diferentes que ele. Preste atenção, o irmão que é diferente de você é proposital de Deus para poder te afiar. O irmão que é diferente de você é proposital de Deus para executar uma função que você não consegue executar. O irmão que é diferente de você, Deus colocou na nossa vida aquele irmão difícil, aquela pessoa difícil, essa mesmo que você pensou agora. Ela é levantada para nos afiar. A Bíblia fala que ferro com ferro se afiam. E por isso que nós somos corpos assim bem ajustados. Você pode ficar em pé? Mente ligado, unido, por uma família. A glória do Senhor, uma família. Olha para o seu irmão e fala: eu preciso de ti, querido irmão. Precioso, querido irmão. Como é que começa esse louvor, Sérgio? Novo coração do Pai, um novo coração, Senhor. Coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Ele é o primogênito, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Aplauda Ele.
Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória do Senhor. Amém? Nós precisamos uns dos outros. Um filho maduro, que é chamado no grego de huios, é um filho que entende, que precisa do outro. Mas pastor, eu percebo que eu trabalho mais que o outro, eu sempre chego mais cedo, sou eu que arrumo as coisas do altar, sou eu que faço as coisas. Parabéns, irmão, você é um filho maduro. Como que é nas famílias, irmão? O filho mais velho, quem é mais antigo aí sabe que as famílias eram muito grandes, né? Tem gente aí que tinha 10 irmãos, 8 irmãos, ou mais, 15, 20, né? Antigamente era... Como que era? Os irmãos mais velhos cuidavam dos mais novos. Os irmãos mais maduros cuidavam dos imaturos. Por quê? Porque eles já tinham maturidade para entender que eles não estavam trabalhando por uma recompensa, eles estavam trabalhando por uma herança, algo que está preparado para cada um de nós, uma herança eterna, algo que olho nenhum viu, ouvido nem ouviu, nem chegou ao coração do homem, mas está preparado para cada um de nós. Há uma recompensa preparada, uma herança preparada para cada um de nós, e ela é eterna. Diga para o seu irmão assim: vale a pena servir a Deus. Ele é seu pai. Um filho maduro, ele precisa entender que ele precisa perdoar o passado, ele precisa se perdoar, e ele precisa perdoar quem o feriu, mesmo que foi o seu próprio pai. Eu quero te dizer melhor: se foi o seu próprio pai, aí que você tem que perdoar mesmo. Você pode pensar assim: pastor, você não sabe o que ele fez comigo. E eu posso te dizer: você não sabe o que Jesus passou na cruz por mim e por você. Entenda uma coisa: o que passou, se você não resolver, vai travar o seu futuro, o seu destino. E aqui eu não estou falando de salvação, eu estou falando de conquista. Eu estou falando de abrir mão de algo para entrar algo novo. Não dá para ter um coração novo se a gente ainda fica com o velho. Não dá para ter algo novo se a gente ainda retém aquilo que é velho, aquilo que o Senhor está pedindo de você. Se não é teu, por que você está segurando? Libera o perdão, livre-se das culpas. O meu pai me abandonou. Nós falamos de Abraão aqui. O primeiro homem dos 8 da Bíblia que nós vamos falar aqui sobre as conquistas da fé foi Abraão. O pai de Abraão, irmãos, ele era adorador de outros deuses em outro lugar, em outra cidade. Ele nunca falou assim para Abraão: Abraão, você tem que adorar o Deus eterno. Não, pelo contrário, ele fez o contrário. Mas Abraão, assim como Josué, quando Josué diz assim: eu não sei a quem vocês vão servir, eu não sei quem vocês querem servir, eu só sei de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué estava dizendo? Gente, há uma convicção na minha vida, no meu coração, de que há uma herança reservada para aqueles que são santos, aqueles que se preservaram, aqueles que entendem que são filhos de Deus. Há uma herança eterna para essas pessoas, mas isso requer esforço, irmão. É por isso que a Bíblia fala assim, ó: o reino dos céus é tomado à força. Você acha que é fácil, irmão? Tem dia que não está fácil, tem dia que é difícil, tem dia que a gente só quer ficar em casa, só quer chorar, só quer, sabe, mas a gente levanta, a gente vai para o trabalho, a gente se esforça, a gente não quer ler a Bíblia, mas a gente lê, a gente não quer orar, mas a gente se joga no chão, e a gente busca o Pai. Às vezes não dá vontade de fazer nada, às vezes a criança nossa,
diz assim, só eu que faço mais coisa naquela igreja, né? A Eluara vem bater foto aqui, volta lá, bate o escanteio, vai para a área cabecear, e o outro irmão e faz isso e faz aquilo. Se a gente olhar com o olhar de filho maduro, a gente vai dizer, que bênção, que bom que eu estou trabalhando assim. Significa que Deus está me dando uma oportunidade. Talvez eu seja um filho mais velho com menos idade, porque a idade não tem a ver com maturidade, mas o entendimento sim. Efésios capítulo 1, versículo 17, coloca para mim aí. Efésios 1, 17. Eu preciso que você entenda uma coisa. Você pode passar a vida inteira numa igreja, recebendo palavras que possam ser informações para você, mas a informação não muda o seu coração. O que muda o seu coração é a revelação. Diga, revelação. Bota a mão sobre a sua cabeça e fala assim, Senhor, se revela a mim nessa noite. Oh, aleluia, Jesus, se revela a nós nessa noite, Pai, em nome de Jesus, se revela a nós nessa noite. Paulo que escreve aos Efésios é o mesmo Paulo que teve um encontro, uma revelação com Jesus em Atos 9. Em Atos 9, Paulo recebe uma revelação do céu. Quem é Paulo? Quem é Saulo? Que é a mesma pessoa. Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Quem é esse cara? Era um perseguidor dos cristãos. Ele era judeu de nascimento. Ele era da tribo de Benjamim. Ele foi formado aos pés, não era qualquer pessoa, foi formado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores doutores da lei daquele tempo. E Paulo era esse cara. E por causa do nome de Deus, ele matava os cristãos. Será que nós não estamos matando os cristãos hoje em nome de Deus? Ou em nome da nossa causa própria? Só que teve uma revelação. Em Atos 9, ele se encontra, ou melhor, Jesus se encontra com ele, porque é Jesus que vai até ele, e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai no chão, já cai cego. Porque o escravo, mesmo que esteja vendo, ele não está vendo. Só o filho consegue ver. E Jesus fala com ele ali, e naquele momento, Saulo tem uma conversão. Se você olhar Atos 9, a maioria das Bíblias vai dizer assim, a conversão de Saulo. E ele fica cego por 3 dias, irmãos. Ele fica cego pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E no 3º dia, as escamas dos olhos dele caem, e ele volta a enxergar não como escravo, mas como filho. E por isso que ele escreveu 70% do Novo Testamento. Por isso que ele tinha autoridade, porque ele não tinha informação. Ele não tinha somente informação de quem era Jesus, ele tinha agora uma revelação. E a revelação é que nos abre o entendimento. E esse mesmo Paulo que escrevendo na autoridade do nome de Jesus, porque a maioria das cartas de Paulo ele estava preso, não sei se você sabe disso, mas a palavra, o evangelho, a palavra de Deus não estava presa, muito pelo contrário. Satanás acha que está te prendendo, mas Satanás não sabe que você é uma voz de Deus como filho do Senhor nessa sociedade. Satanás não sabe que você é uma voz profética de Deus. Então Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, peço que Deus, diga Pai, Deus o Pai, glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento. Algumas versões está a revelação. A revelação vem no entendimento. Uma coisa é olhar e falar, poxa, o Sérgio está aqui, está tocando, está ministrando, ele toca muito bem. Outra coisa é você entender que essas notas estão tocando o seu coração por uma revelação dos céus. Uma coisa é eu saber que Deus é bom e falar para você, olha, Deus é bom. Mas se você não experimentar, você não vai saber que é bom. Se eu falar assim, olha, vai no açaí em tal lugar que é muito bom, você pode ter a informação, você pode ir lá e experimentar se realmente é bom. Porque Deus você não vê, mas você experimenta.
provai e vede que o Senhor é bom. Então te dá uma informação, olha, o Senhor é bom, Ele mudou a minha vida, Ele transforma as vidas. Eu era um homem assim, agora sou um homem diferente. Isso talvez não vai mudar a sua história, se você não experimentá-lo. Mas aqui tem uma igreja que quer experimentá-lo, amém? Uma igreja que entende. Então, Paulo está orando pela igreja em Éfeso, dizendo que, pedindo a Jesus que dê sabedoria espiritual, porque o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Só o homem espiritual consegue discernir as coisas espirituais. Por isso que ele está dizendo, traga uma sabedoria não humana, mas uma sabedoria espiritual, uma sabedoria que vem de Deus, do alto, e entendimento, para que cresçam, diga cresçam, cresçam no conhecimento dele. Dele quem? Jesus. Nós precisamos querer crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é porque a gente precisa ser igreja para se reunir. Olha, terça-feira tem oração, porque tem oração, sabe? Porque a igreja ora. Isso não seria propósito, irmão. O propósito é a igreja ter oração, porque aqui nós somos tocados pelo Espírito Santo, aqui nós somos curados, aqui é uma revelação do céu, aqui é uma busca, aqui é um crescimento, aqui nós olhamos no olho um do outro, aqui nós crescemos juntos, aqui nós falamos aquilo que Deus tem, colocado no nosso coração para o irmão. A Bíblia fala que a gente precisa encorajar uns aos outros, porque às vezes você não está muito bem, irmãos, isso é normal. Mas tem um irmão que naquele dia está bem, te dá uma palavra e tudo se renova. Tem uma presença gloriosa de Jesus que muda toda a história do local. Por isso que ele fala, cresçam no conhecimento dele. E a gente sabe que nós temos, principalmente os homens, vamos abrir nosso coração aqui, os homens, né? A gente tem uma resistência a mais, sabe? A mudanças, a mudar o nosso comportamento, sabe? A abrir mão do nosso eu, é mais difícil. Aquela coisa de hombridade. E eu não sei se você já reparou, mas é muito mais difícil você desconstruir para construir do que você construir do zero. Imagina você, uma pessoa tem uma casa que ela precisa de muita reforma. Você não sabe nem o que está dentro dela, não sabe nem o que está no escondido. Talvez tenha que quebrar muita coisa. Para quem é pedreiro sabe que dá muito mais trabalho. Você tem que buscar isso, você tem que quebrar, você tem que destruir para depois reconstruir. Eu costumo dizer que é mais fácil, e é mais fácil, você treinar uma criança, por exemplo, para treinar uma criança na bateria que não sabe nada ainda, está começando, é mais fácil do que aquele que toca a bateria errado ou não é? É mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Por quê? Começou do zero, né? Imagina alguém que joga, sei lá, vôlei. Vocês conhecem aquele esporte, vôlei, que joga com a mão. Imagina que o ataque do vôlei seja... ele vai atacar com a mão direita e ele salta para atacar com o pé direito. E o treinador fala assim, não, meu filho, você tem que saltar com a perna esquerda, porque aí você tem um salto mais amplo. Ó, o varão tá ligado, hein? Você tem um salto mais eficiente. Mas e para tirar aquilo da pessoa, Val? Se for homem, então... que a mulher tem um coração um pouquinho mais quebrantado, né? Vamos ser honestos aqui, homens. Mas para você tirar aquele vício da pessoa, que ela tem que saltar com a perna esquerda e não com a direita, é muito mais difícil do que você pegar uma criança, um jovenzinho, e falar assim, David, você vai saltar com a perna esquerda para atacar com a mão direita, porque fica melhor. Você vai tocar dessa forma, né, Bruno? Você que é professor de música, você vai tocar dessa forma. É muito mais difícil você tentar desconstruir algo que a pessoa já está mentalizada.
Então o que Deus está falando? Nós temos que ser filhos maduros para entender que tem hora Ele vai tentar tirar algo de nós. Nós vamos precisar reaprender certas coisas. Abrir mão da nossa religiosidade. Ah, mas eu aprendi assim, na igreja que eu estava fazia assim, porque funciona assim, irmão, funcionou lá, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, funcionou em outro lugar. Aqui funciona a presença de Deus e o que Ele quer fazer. Então, se a gente não abrir para o novo de Deus, Ele não vai conseguir colocar um coração novo, Ele não vai conseguir colocar uma perspectiva nova, Ele não vai conseguir tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa ver aquilo que Ele tem preparado para nós. Agora o filho maduro, ele trabalha por uma herança, e essa herança o faz todos os dias levantar e dizer: Pai, eu estou disponível, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, Pai, eu posso chegar mais cedo que for. E na verdade o filho mais velho, ele vai motivar o mais novo, e vai ser exemplo o mais novo a fazer exatamente como ele está fazendo. Amém ou não amém? Aleluia. Vamos abrir 2 Coríntios. Aleluia. Lembra que Jesus, lá em Mateus 3, ele vai ser batizado por João Batista. João estava batizando no deserto, no Jordão, e quem chega para ser batizado por ele? Jesus. Imagina, irmão. João falou assim: não, eu que tinha que ser batizado por você, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, sabe? Eu acho que João estava falando assim: o senhor não está entendendo. Jesus falou assim: João, calma o seu coração, acalma o seu coração, porque é preciso que as escrituras sejam cumpridas. Sabe por quê, irmãos? Quem é filho não tem problema de servir, não tem problema de se submeter, não tem problema de lidar com outras pessoas que são diferentes delas, não tem problema de servir aqueles que não te servem, não tem problema de estar numa igreja servindo sem murmurar, não tem problema com isso. Imagina, Jesus poderia falar assim: não, eu sou o Cristo. Você batizado por João, tudo bem que João era primo mais velho que Jesus, né? Mas ele poderia falar: mas eu sou o Cristo. Jesus: não, João, você precisa me batizar, faz parte do corpo, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. É necessário. E quando João batiza Jesus, o que acontece? A Bíblia fala que uma voz do céu desce e fala: este é o Deus Todo-Poderoso, este é aquele, o Cristo que havia de vir, vocês têm que submeter a Ele, este é aqueles que vocês têm que respeitar a força. Não, Deus manda uma voz assim: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Você já se imaginou Deus se levantando do trono para olhar para você e falar assim: filha amada, eu tenho prazer na sua vida porque você leva uma vida de filho, de filha. Eu tenho prazer na sua vida porque você não reclama, não murmura, porque tem que trabalhar para mim, para uma herança eterna que eu tenho preparado para você. Você entendeu? Você agora entendeu. Agora não precisa mais ninguém ficar subindo no púlpito para tentar me colocar algo que eu já entendi. Agora eu venho aqui para receber mais, para me encher mais, para ser família, para ser corpo, para ter uma ligação com o sangue de Cristo, e lá fora fazer a diferença que Jesus espera de nós, como filho. Agora você tem prazer em estar na presença de Deus, não por uma recompensa, não por aquilo que Ele pode te dar. Saia da fila da bênção, irmãos. Você já é abençoado. Saia da fila da bênção.
Não venha para a igreja, não vá para outros lugares que falam da presença de Deus, ou reuniões para buscar uma bênção. Você já é abençoado. Entenda isso. O filho abençoado, o filho que é filho, ele se sente abençoado. Quem se sente filho de Deus? Certamente você se sente provido de todas as coisas. Oh, aleluia! Entenda isso. Deus te provê todos os dias. Você acha que você acorda por quê? Porque você é bom? Porque Ele te acorda dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Vacila às vezes, mas está ali. Mas Deus te ama, irmão. E Ele não quer uma relação de patrão com empregado. O filho, ele não trabalha para receber alguma coisa. Imagina, vai estar lá em casa na hora do almoço, aí Davi vai orar e fala assim: Pai Todo-Poderoso, provê esse alimento, Senhor. Cadê o meu pai? Não. Ele senta lá e fala assim: mãe, o que vai ter para o almoço hoje? Estou com fome. Tem uns que são folgados e falam assim: está demorando, hein? Não é assim? Por quê? Existe intimidade. Irmãos, a gente está lendo o Êxodo, a gente está no livro de Êxodo, a gente vê Moisés falando com Deus, que parecia que estava falando com literalmente um amigo. A Bíblia fala que era um amigo, mas sabe, ele estava discutindo assim, ó, como se eu estivesse falando com o Gabriel aqui, e cara, é isso mesmo. E sabe o que Deus fazia, Robert? Eu vou pensar nisso que você está falando e já volto. Cara, isso é fantástico, cara. A Bíblia fala que Moisés era amigo de Deus. Para de olhar para Deus e falar: Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso, Ele é, mas Ele também é seu Pai. Ele também está te ouvindo como um pai. Para os pais que estão aqui, ou para aqueles que vão ser pai, entenda uma coisa: se você faz isso com seu filho, para de fazer hoje. Nós colocamos medo nos nossos filhos. Nós não, né? Misericórdia. Mas as pessoas colocam medo nos filhos quando fala de autoridade. Preste atenção que eu vou falar com você aqui agora. Nós não temos que injetar no coração do nosso filho medo de autoridade. Olha, se você fizer isso, a polícia vai te pegar, hein? Aí quando passa o carro da polícia, a criança, ó, vai para baixo da mesa, se esconde. Quando passa o trenzinho, pula no colo do pai, se esconde. Olha, se você ficar correndo na igreja, o pastor vai brigar, hein? Olha, Deus vai te castigar, hein? Você está colocando medo no coração do seu filho ou da sua filha. Nós temos que aprender uma coisa: nós precisamos colocar honra no coração dos filhos. E dizer assim: olha, Deus te ama independente do que você está fazendo, mas você precisa honrar aquele que vive e reina para todo sempre. Você precisa honrar as autoridades, está na Bíblia. Lá nos Estados Unidos, isso é só uma informação. Lá nos Estados Unidos, nas escolas, os meninos são fãs dos policiais. Nas escolas tem umas fardinhas pequenas vendendo lá, e as crianças querem comprar. Eles são assim, doidos para serem policiais, porque eles sabem que o policial ele é uma autoridade. O policial ele está ali para proteger as vidas que estão ali. Mas isso é cultural. Para de falar que Deus vai castigar. Fala: filho, honra a Deus. Amém. Estava em 2 Coríntios, é isso que eu falei? E lá, mas aí eu vou e volto. Mas lá em Mateus 4, quando Jesus já tinha ouvido: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nessa noite, seu Pedro, nós estamos ouvindo assim, ó: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Diga: eu sou um filho amado, e Deus tem prazer na minha vida.
Amém? A partir de agora você tem uma identidade certa, você é filho de Deus. E aí Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito. E qual foi a primeira coisa que o diabo tentou tirar dele? A filiação, a identidade. Satanás no primeiro contato com Jesus, tu és o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, sabe quando Satanás sopra? Será que você vai conseguir? Será que você é capaz? Será que Deus é realmente seu Pai? Será que Ele não podia ter te protegido? Será? E Ele fala, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque Jesus já estava há 40 dias sem comer, então Ele estava com fome. Um filho de Deus, ele nunca está com fome, porque quem provê ele é o Pai. Entenda uma coisa, todo filho de Deus, ele não passa fome. Quando eu falo de fome, é fome emocional, fome espiritual, fome física também. Mas eu falo que você não vai consumir qualquer coisa, você não vai assistir qualquer coisa. A partir de agora você já é saciado em Deus, você tem uma saciedade no Senhor, e Ele que provê todas as suas necessidades. Então você não precisa ficar comendo qualquer coisa por aí, assistindo qualquer coisa por aí, porque agora o seu prazer é dar prazer para o Pai. O seu prazer é viver para o Pai. O seu prazer é servir ao Pai, porque você tem uma herança eterna, uma recompensa que Ele dá. Um filho é satisfeito. 2 Coríntios 4, versículo 6. Vamos lá, para a gente caminhar para o final aqui. Pois Deus que disse, quem disse? Deus, haja luz na escuridão. Deus quer trazer luz ao seu coração nessa noite, amém? Deus quer trazer iluminação à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso entendimento, para tudo aquilo que Ele quer entregar em nossas mãos. Deus quem disse, haja luz na escuridão, e haja luz. E Deus quem disse é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, Jesus sempre ficava falando assim, olha, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim, quem vê a mim vê o Pai. Então Ele está dizendo, olha, se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Então se você olhar para Jesus, você vai ser parecido com o Pai. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A única forma de você ser parecido com Deus Pai é olhando para Jesus e se parecendo com Ele em tudo que você fizer. Versículo 7. Agora, nós mesmos somos como... Olha isso aqui, irmão. Entenda que não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Lembra? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Entenda uma coisa, se você tem a certeza que é filho de Deus, nada pode te abalar, nada pode te frustrar, nada mais vai te fazer parar, nada mais vai te paralisar no seu propósito, por mais que tentem. É isso que Paulo está querendo nos dizer. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Que tesouro? Diga, o Espírito Santo. O Espírito Santo que vive dentro de nós, Ele é o nosso grande tesouro, mas Ele está num vaso frágil, porque nós somos frágeis. Se não fosse a presença dEle em nós, o que seríamos de nós? Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. 8. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos. Quem é que não está perplexo com tudo que está acontecendo, irmão? Aí você liga, quem assiste televisão ainda ou vê as notícias, morreu tantos ali, tragédia aqui, tantos estão doentes ali. Irmãos, a gente fica perplexo, mas não desesperados, porque a gente tem algo dentro de nós que vale
ouro, um tesouro dentro desse vaso frágil, um tesouro dentro de cada um de nós. Nós não ficamos desesperados, verso 9. Nós somos perseguidos, mas não abandonados, porque Deus é Pai e Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Somos derrubados, muitas vezes até tentam, até nos derrubam, mas não destruídos. O vaso se levanta porque está na mão do oleiro. O vaso se levanta porque se permitiu ser tocado pelo oleiro, aquele que nos molda, aquele que nos faz vaso novo. 10. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Irmãos, está à frente de uma batalha, está à frente de uma guerra, não é para qualquer um. Mas o que Paulo está dizendo, eu sou um guerreiro, nós somos guerreiros que estamos à frente de uma batalha, em prol de uma cidade, em prol de uma salvação de uma cidade, em prol de uma transformação de uma cidade, correndo perigo, sendo perseguidos, enfrentando morte, mas resultando vida para uma cidade, resultando vida para famílias, resultando vida para casamentos que serão restaurados, resultando avivamento para uma cidade, uma igreja que está de pé, clamando ao Deus Todo-Poderoso, porque dentro de nós há algo poderoso, que é o Espírito Santo. Paulo, lá em Efésios, não precisa colocar não, Efésios não, Filipenses, capítulo 4, Paulo vai dizer assim, olha, um filho maduro consegue escrever isso. Ele vai dizer assim, olha, eu sei estar na escassez e também sei viver na abundância. Eu sei passar necessidade e eu sei também estar no lugar mais alto. Eu sei estar com a barriga vazia, mas também sei estar com a barriga cheia. Aí ele vem com o versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Falar posso todas as coisas naquele que me fortalece, dizendo eu posso fazer isso, eu posso comprar isso, eu posso adquirir um carro, é mole. Eu quero ver ser perseguido, eu quero ver passar necessidade, eu quero ver tentar ser destruído. Mas um filho maduro entende que há momentos que nós vamos ser perseguidos, sim, mas que há um propósito maior, que Deus está usando as nossas vidas para alcançar outras vidas. Nós oramos aqui atrás, antes de começar o culto, por salvação de Deus, por vida de Deus, por avivamento, para que Deus mude a nossa vida, a nossa história, a história dessa cidade. E é isso que Deus quer, mas isso não acontecerá se a gente não se posicionar. Isso não acontecerá se a gente não buscar o crescimento em Deus, o crescimento como filho de Deus. Se nós sairmos daqui já reclamando, ou ali na frente já murmurando por algo, a gente saiu sem entender, sem ter uma revelação, só com informações. Verso 13: continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graça, e Deus receberá cada vez mais glória. Olha o projeto de Deus para nós. Por isso nunca desistimos. Diga, eu não vou desistir. Deus não te chamou para desistir, Deus não te chamou para ficar para trás, Deus não te chamou para parar no meio do caminho, Deus te chamou para um novo tempo, um avivamento, que Deus possa tocar o nosso coração nessa noite, para que ainda que o nosso exterior esteja morrendo, ainda que nós estejamos sofrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia, a cada manhã o Senhor tem nos renovado, pois essas aflições pequenas e momentâneas, irmão, me traz até vergonha isso, para falar a verdade. Estude sobre a vida de Paulo, você que não conhece ele. Meu irmão, se um cara que sofreu no Novo Testamento se chama Apóstolo Paulo, e ele, olha o que o cara tem coragem de escrever, na verdade Espírito Santo, né? Porque só um cara que
que é filho maduro, que é filho ruiós, que é um filho que entendeu, que teve a revelação de Deus, consegue escrever um negócio desse. Pois essas aflições pequenas e momentâneas, que Paulo está dizendo, isso que você está sofrendo vai passar, isso que você está vivendo vai passar logo, logo. Irmãos, nós estávamos agora aqui na igreja comemorando a virada de ano. Então, depois de amanhã já é outro mês. Está passando. Se a igreja não despertar, se a igreja não entender que é filho, que são filhos de Deus, o tempo vai passar e nada vai mudar. Nós só teremos informações e não revelação de Deus. Então Paulo está dizendo, essas pequenas aflições momentâneas que agora enfrentamos, produz para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Essa glória é eterna, é a recompensa eterna de Deus. Portanto, fica de pé no seu lugar. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Presta atenção que esses versículos podem mudar a nossa vida agora. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Paulo está dizendo assim, não olhe para as suas circunstâncias, não olhe para aquilo que você está vivendo, não olhe pela lente do seu medo, pela lente da sua dor, não olhe para isso agora. Lembra quando Pedro teve um encontro com Jesus no mar, e Pedro falou assim, és tu, Senhor? Se for o Senhor mesmo, manda que eu ande sobre as águas. O Senhor Jesus falou, venha, venha. E ele começou a caminhar. Quando ele deu umas 3, 4 passadas, ele começou a olhar para o mar que estava mexido, para o mar que não estava calmo. E Paulo está dizendo, olha, tira os seus olhos daquilo que agora você está podendo ver, daquilo que está tirando o seu sono, aquilo que está te trazendo medo, aquilo que está te trazendo dor, porque se você continuar olhando para isso, isso vai te afundar, assim como Pedro se afundou. Nós podemos afundar se a gente não olhar para Jesus nessa hora. Em vez disso, fixamos, olha o que Paulo está dizendo, em vez de você olhar para as circunstâncias que você pode ver, você tem que fixar o seu olho naquilo que não se pode ver, porque a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem. O que você está declarando sobre a sua família? O que você está declarando sobre a sua saúde física? O que você está declarando sobre a sua igreja? O que você está declarando sobre o seu trabalho? É vida ou é morte? É olhar para Jesus ou olhar para as circunstâncias? Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Abba, Pai, Paizinho querido. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus, não toca só nas nossas emoções, toca no nosso espírito. Revela-se ao nosso espírito nessa noite. Deus, nós não queremos ter informações do Senhor. O profeta Isaías tinha informações do Senhor, mas no capítulo 6 ele pôde te ver, e só a partir da hora que ele te viu, ele mudou a história dele. Senhor, o Jó, que sofreu muito nesta vida em terra, dizia assim: o Senhor eu só conhecia de falar, mas agora eu te vejo, agora é diferente. Meus irmãos, eu quero orar por você, para que você
possa ter intimidade com Deus. Parece estranho para alguns homens aqui, mas às vezes é importante dizer que Deus é um pai que quer te carregar no colo. E talvez você não recebia isso do seu pai terreno e acha estranho falar: Deus, Ele é pai. Abra o seu coração nessa noite. Não deixe que as circunstâncias, as frustrações, as decepções, talvez pessoas que te feriram, impeçam fluir do Espírito Santo sobre a sua vida hoje. Libera perdão no seu coração. Talvez, se você entendeu nessa noite o que é ser filho de Deus, você entendeu que Deus quer mais do que ser um Deus na sua vida, Ele quer estar com você, Ele quer tocar você, Ele quer um novo tempo com você, comigo, com você. Se você entendeu isso, saia do seu lugar, vem aqui à frente e vamos orar. Não perca tempo. Deixe o Espírito falar com você. Só os filhos maduros entendem as responsabilidades que têm. Aleluia. Tanto você que quer se tornar um filho de Deus, quanto você que entendeu nessa noite que precisa se posicionar como filho de Deus, não mais como escravo, não mais trabalhando como quem vai receber algo do Senhor, mas aquele que trabalha por algo que já recebeu e que tem uma herança eterna. Se você precisa perdoar algo do seu passado, saia do seu lugar. Você precisa perdoar alguém, você precisa... Talvez você teve um pai vivo, mas o seu pai, ele não entendia o seu coração, ele não te tocava, ele não te amava como você gostaria, e há uma lacuna que precisa ser preenchida nessa noite, e o Deus Pai Todo-Poderoso está aqui nessa noite. Só aqueles que entendem, aqueles que querem receber mais, que querem preencher as lacunas da alma, aquilo que precisa ser tratado. Enquanto os irmãos vão adorar aqui, enquanto vamos adorar, se você